Hoje eu sou diretora de planejamento de uma agência de publicidade. É muito curioso porque eu nunca imaginei ir para a área de publicidade. Acho que a gente, quando começa jornalismo, tem uma visão bastante romântica da comunicação. E dentro de uma agência, planejamento é a área que mais se parece com jornalismo, porque a gente estuda muito o comportamento do consumidor. A gente investiga muito o que leva as pessoas a quererem um determinado serviço, uma determinada marca, um determinado produto. Então, logo que eu entrei, foi curioso notar o quanto a gente ia para campo, quanto a gente estudava, quanto a gente tinha que se informar. Quando eu olhei aquela palavra planejamento estratégico, eu não sabia muito ao certo do que se tratava, mas tinha um quê de estudo. E acho que jornalismo tem muito a ver com isso, com você se aprofundar num tema para depois contar uma história. A diferença é que, em vez de eu escrever uma matéria, hoje eu monto apresentações e eu convenço clientes de determinadas histórias que a gente quer contar. Então, eu acho que saber escrever, ir atrás das histórias, ter um relacionamento humano, procurar enxergar as pessoas como pessoas mesmo. Elas não são consumidoras. Por trás de quem compra, de quem usa algum serviço, tem uma pessoa ali por trás. Então, tem muitas histórias ricas para a gente investigar. Acho que a velocidade, especialmente a velocidade, o quanto as coisas acontecem de um jeito, com uma rapidez que você não consegue prever. Então, eu me lembro, a gente estava comentando na agência sobre 11 de setembro. 11 de setembro foi quando eu entrei no Mackenzie. Eu entrei no Mackenzie em agosto. Então, eu me lembro que eu estava morando em São Paulo há poucos meses e eu vi aquele atentado, eu vi aquelas torres pela televisão. Muita gente estava em casa e viu. Hoje em dia, se eu estivesse aqui no campus, com certeza eu ficaria sabendo pelas redes sociais e estaria comentando, e estaria me engajando, e estaria passando essa notícia adiante. E talvez nem soubesse a história real por trás daquilo. Porque a verdade é que o que mudou também é que você não consegue ter tanta certeza da informação. Ela vai pipocando, ela vai surgindo, e entre um ponto e uma vírgula, outras histórias vão se formando. Então, acho que tem uma questão muito relevante da velocidade, mas também das certezas por trás daquelas informações que a gente está buscando. Bom, eu saí da faculdade e comecei a estagiar, porque eu fiz duas faculdades, né? Eu fiz letras em paralelo com jornalismo. Inclusive, eu tinha um grupo do Mackenzie, com quem eu me encontrava na USP pela manhã, que faziam letras comigo e que também faziam jornalismo no Mackenzie. Então, tinha um grupinho em relação a isso. Eu me formei, eu continuei estagiando ainda durante alguns meses numa agência de comunicação corporativa. E aquilo, na verdade, não me completava. Foi quando eu comecei a procurar uma outra vaga de estágio, porque era muito mais fácil começar estagiando do que trabalhando efetivamente. Então, eu encontrei essa oportunidade na agência W Brasil. Eu não sabia ao certo do que se tratava planejamento estratégico, mas eu achava o seguinte, que eu era nova e que eu poderia tentar algo ainda na área da comunicação, que sempre me atraiu, eu gosto muito de comunicação, e que talvez fosse a única oportunidade de eu entrar dentro de uma agência, sabe? Eu nunca me vi como uma pessoa criativa, mas eu falava, bom, planejamento deve ter um quê de mais seriedade dentro da agência, então eu vou tentar por aí. Eram 500 pessoas para 2 vagas, então quando eu passei, eu me lembro do meu pai dizendo assim, filha, você não precisa trabalhar agora para ganhar bem, vai nesse estágio e vê o que é. Eu falei, vou tentar por 3 meses, e foi muito legal porque eu me encontrei ali. Acho que a agência tem um quê de você conseguir, dentro do planejamento, pensar nas pessoas, né? O que está por trás delas, de investigar, de ir atrás. E, por outro lado, você convive com uma coisa mais artística que os criativos trazem, que traz um balanço interessante. Então, eu fui cada vez mais me encontrando dentro dessa profissão. Eu estou em agência, trabalhando com marcas, com publicidade, com branding há 10 anos. Então, eu diria que assim, a minha carreira enquanto jornalista ela foi muito curta, mas ainda é uma dificuldade muito grande quando eu vou preencher um cadastro, dizer que eu sou publicitária, porque eu não acho que eu sou publicitária. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de escrever e que por isso procurou o jornalismo, mas que talvez encontrou a sua melhor forma de expressão dentro de uma agência. Teve outra coisa que foi muito curiosa, que quando eu estava em dúvida se eu ia ou não tentar esse programa de estágio, uma colega que era designer gráfica nessa agência de comunicação corporativa, que era familiar, que era pequena, me disse assim, você não é jornalista, como você não é publicitária, como você
não é nada na sua vida que você não possa mudar. Tem poucas coisas que você pode mudar. Hoje você está jornalista, como você pode estar publicitária. Você está loira, como você pode estar morena, como você pode estar magra, como você pode estar gordinha. E aí eu gosto de pensar na minha vida assim, sabe? Eu não sou nada. Só tenho uma certeza que eu tenho. Eu sou mãe da Lara e da Luísa. O resto eu posso mudar. Bom, hoje eu sou capaz de editar um vídeo. Hoje eu sou capaz de contar uma história não só com palavras, com imagens, com uma edição, com uma história muito mais rica do que só escrever. E eu acho que muito desse aprendizado se deve ao fato de eu ter feito jornalismo e de eu não ter mantido a minha visão só em letras, por exemplo. Se eu quisesse ser apenas uma escritora, talvez outras faculdades tivessem me ajudado. Mas eu acho que o jornalismo ele me deu uma possibilidade de olhar várias ferramentas para contar histórias. Então, acho que tem muito esse olhar. Eu queria muito ser jornalista de redação, de revista mesmo. E uma das minhas maiores frustrações foi ter participado do processo seletivo da Abril, e eu queria ir para Super Interessante. E eles olharam para mim e falaram, não, você tem o perfil da Veja. Acho que em função do meu documentário de formação, que era um documentário do curso de... Acho que em função do documentário que eu fiz para a graduação, que tinha a ver com jornalismo em época de ditadura, enfim, que tinha uma questão política, então acho que eles olharam meu perfil como um perfil um pouquinho mais político e caberia mais a uma Veja. Muito mais disputada, eu não entrei. Acho que essa frustração também me ajudou me ajudou não, mas me direcionou a abrir um pouco o olhar e falar, talvez a vida não seja exatamente o que eu desenhei para mim, mas as oportunidades, como elas vão surgindo. Então, eu sempre gosto de dizer que jornalismo é muito encantador, sabe? E eu tenho certeza que se eu voltasse lá para trás, eu não teria feito publicidade de novo. Eu acho que eu teria escolhido o jornalismo novamente. Tudo aquilo que eu aprendi, as pessoas com quem eu convivi, as ideologias diferentes, porque a pluralidade da turma também é muito legal, né? Quem escolhe fazer jornalismo tem uma ideologia muito bacana por trás, sabe? Eu tenho certeza que nos meus 17 anos, quando eu comecei aqui, eu tinha 17 anos, eu vim de São Sebastião, uma cidade, sou gaúcha, de Porto Alegre, mas vivi quase que 15 anos em São Sebastião, uma cidade com, sei lá, 60 mil habitantes. Eu cheguei em São Paulo e eu me vi numa faculdade, num campus muito legal, com pessoas muito diferentes de mim, desde quem tinha de tudo até e viajava e tinha um monte de informação, até quem tinha uma paixão muito grande só por escrever e por aprender um pouco mais. Então, acho que eu gosto muito de pensar, toda vez que eu escuto alguém que faz jornalismo, eu adoro dizer, eu fiz jornalismo também, sabe? Eu me reconheço naquilo. Hoje, na minha equipe, eu tenho um jornalista também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente sonha em melhorar o mundo, contando às pessoas as verdades com os nossos olhos, com as nossas palavras, mas acho que, no fundo, todo jornalista quer um mundo melhor, quer melhorar o mundo diante das suas ferramentas, sabe? De como é que pode contar as coisas como estão acontecendo. Eu acho que, acima de tudo, é ter um senso crítico muito aguçado. Eu acho que os professores são fundamentais nessa formação, de conseguir olhar para o fato, de conseguir olhar para a informação, de conseguir olhar para os dados que você tem em mão e conseguir questionar, ser muito curioso em relação a isso, né? Então, assim, ser crítico, ser questionador, ser curioso, são coisas que não são disciplinas específicas, mas é isso que acaba te fazendo um profissional melhor, um comunicador melhor e por fim, uma pessoa melhor. Quando eu falo que eu me identifico e eu adoro saber quando alguém é jornalista, é porque eu acho que, no fundo, ele comunga dos mesmos valores que eu. E eu acho que são valores que a gente tem lá, começando a desabrochar, quando a gente começa a escolher que profissão que a gente quer seguir, por isso que você acaba optando por um perfil desse de comunicação, mas que os teus mestres, de alguma forma, vão puxar isso de ti, sabe? Vão tentar falar, não, vai por aqui, vai por ali, porque é um pouco isso, né? A formação, ela não é só... Ninguém se forma sozinho, mas também não é só o professor que te passa. Acho que tem uma série de coisas nesse ecossistema que fazem com que você se desenvolva. Eu acho que essa faculdade, esse campus, essa universidade, essa instituição, ela é muito mais do que só as aulas,
especificamente. Assim, eu queria fazer uma faculdade pública. Eu sempre tirei notas e pensei assim que eu deveria fazer uma faculdade pública. Eu prestei jornalismo na Federal do Rio Grande do Sul. Eu não passei por 5, eram 50 vagas, eu fiquei na posição 55ª. Aí eu prestei no Rio de Janeiro também, na mesma época. Eu nunca quis morar em São Paulo, eu nunca considerei São Paulo. No meio do ano, eu me vi na praia e falei, quer saber? Eu vou tentar São Paulo. Quando eu vim me inscrever e eu entrei no campus, eu falei, é aqui que eu quero estudar. Quer saber? Não sei se eu vou ficar esperando passar numa pública. Isso não vai fazer de mim maior ou melhor, pior ou maior ou menor, pior ou melhor do que ninguém. Então, quando eu botei os pés aqui dentro, eu falei, eu quero estudar aqui dentro, sabe? Foi, não sei, acho que tem uma mágica esse campus desse tamanho que é, sabe? Porque ele também não é do tamanho de uma USP, mas ele também não é uma Casper, que é dentro do prédio, sabe? Enclausurado. Então, isso é um ponto que eu acho que faz muita diferença. Estava contando que, só para eu retomar a linha de raciocínio, que eu vim para São Paulo e eu gostei muito do Mackenzie, tá? Então, o que a faculdade me permitiu, o que essa faculdade me permitiu? Eu me lembro que a minha professora, que depois se tornou minha orientadora, deu pra gente, na primeira ou segunda semana de aula, a gente precisava cobrir um evento que estava acontecendo no Centro Cultural Banco do Brasil. E ir para o centro de São Paulo, à noite, descer na Sé, para um grupo de meninas, porque a gente foi num grupo de meninas, era no mínimo desafiador, assim. Então, eu me lembro daquele dia a gente pensar, a vida vai se tratar disso agora, sabe? Não de pegar um táxi e ir para o shopping, ir para a balada e, enfim, estar ao redor, protegida por pai e mãe. Você vai ter que ir atrás. Aquilo ali não era nada perto do que poderia vir a se tornar, cobrir uma matéria de verdade, enfim, investigar, mas do alto dos 17 anos, ir para o centro de São Paulo começava a mostrar, acho que o Mackenzie e essa professora começavam a apontar assim, a vida é mais do que você está acostumada a ver. Então, acho que tinha esse quê de desafiar, sabe? Acho que para quem está começando agora, eu diria, aproveite, esses são os melhores anos da sua vida, com certeza, sabe? Acho que a formação de personalidade, ela acontece ali nos primeiros anos da infância, lá, a partir até os 7 anos, muita gente fala, mas aquilo que você é enquanto indivíduo, as crenças, valores, a despeito da casa, da formação familiar, elas são refinadas muito nesse tempo. Então, escute o que os teus professores têm para dizer, mas também olhe sempre com um quê de... Ele pode não saber tudo, e eu posso questionar. Converse muito, muito com todo mundo que está ao teu lado. Os pontos de vista diferentes constroem novos pontos de vista e tem muita riqueza nisso. Em relação ao mercado, não se preocupe. Eu acho que tem mercado, para quem é bom, sempre vai ter mercado. No fim, nós somos contadores de histórias. Eu acredito muito nisso. Então, acho que sempre vai ter espaço para bons contadores de história. Eu, hoje, a despeito de qual sindicato que eu estou associada, eu me enxergo como uma contadora de história. Acho que é isso.